Eles são chamados de os heróis mais poderosos da Terra. Deuses bilionários, monstros indestrutíveis. Mas, e se eu te dissesse que eles já caíram? Não para vilões cósmicos, não para entidades divinas, mas para os X-Men. Tá, mentira, eu não gosto dessas coisas mesmo. Eu gosto de contar a verdade, sabe? Hoje você vai ver aqui no Resenha Geek 7 batalhas em que Thor, Homem de Ferro, Hulk, Capitão América, Homem-Aranha e até a Miss Marvel simplesmente não deram conta do recado. 7 confrontos onde os Filhos do Átomo provaram que quando a sobrevivência mutante está em perigo, ninguém sai ileso. Fique até o final, porque uma dessas lutas mudou uma personagem da Marvel para sempre. Te espero depois da vinheta. Partiu, irmão! E aí, meus Nerdolas Prime? Como é que vocês estão? Tô bem! Eu sou o Thiago, sejam bem-vindos ao Resenha Geek. E antes de tudo, vocês já sabem do esquema. Deixa o like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação, porque isso já ajuda demais e vocês sabem que o YouTube, além de estar desinscrevendo, também não entrega os nossos vídeos. Foi sem querer querendo. E enquanto aqui a gente tem mutante fazendo lobotomia no Hulk e estilhaçando deuses nórdicos, o Jorgeta tá lá pensando, mas e o conflito interno dos personagens? Então, deixa aí também o like e se inscrevam lá no canal do Jorgeta Hora Play, porque ele prova que dá pra amar pancadaria da Marvel e chorar com dorama no mesmo dia. Verdade. Então agora sim, vamos ao caos. Galera, os X-Men e Vingadores são sem discussão nenhuma os dois maiores pilares heróicos da Marvel. Sempre que o universo está à beira do colapso, eles acabam do mesmo lado. Mas o problema é que a paz nunca dura. Porque enquanto os Vingadores pensam em salvar o mundo, os X-Men, por outro lado, estão tentando sobreviver a ele. Essa é a diferença ideológica que já colocou essas duas equipes frente a frente várias vezes em conflito, sendo a saga Vingadores versus X-Men de 2012 o ápice desse conflito. E se você não leu, você não sabe o que está perdendo. Corre atrás, porque eu só vou dar uma leve pincelada aqui. E é aí que muita gente se engana, achando que os Vingadores são imbatíveis, mas a história vai te provar o contrário. E vamos começar com a primeira humilhação, que começa lá atrás, ainda na Era de Prata, quando o Anjo fez o Homem de Ferro despencar para a morte. Pode parecer um absurdo hoje, mas houve um tempo em que o Anjo, que depois virou Arcanjo lá pelas mãos do Apocalipse, o Warren Worthington III, né, o terceiro, simplesmente deu um baile no Tony Stark. Em Tales of Suspense, número 49, o Anjo foi exposto à radiação de uma explosão atômica, o que naquela lógica maravilhosa da época o deixou maligno. Enquanto o Homem de Ferro tentou persegui-lo pelos céus, a tecnologia Stark falhou. E falhou de forma vergonhosa. As botas a jato ficaram sem combustível e Tony começou a cair. O Stark tentou de novo e falhou de novo. Só que dessa vez a altura era fatal. O impacto mataria o bilionário. A única razão pela qual o Stark não virou grafite dourado no chão foi porque o Anjo, no último momento, recuperou a sua consciência e mergulhou para salvá-lo. Uma vitória técnica dos mutantes e uma derrota moral humilhante para a famosa tecnologia Stark. E pulando para o nosso segundo confronto, algo bem mais recente. E vou deixar uma coisa aqui clara: magia não joga limpo. Durante Vingadores versus X-Men, tivemos um duelo brutal na Lua,
entre a Viúva Negra e a Magia, a Rainha do Limbo. A Natasha fez o que ela sabe fazer melhor: combate físico, pressão constante, impedindo Illyana de conjurar os seus feitiços. Mesmo quando a luta foi levada para o Limbo, a Natasha resistiu às hordas demoníacas e manteve magia sobre a mira da sua arma, forçando o retorno dela para o nosso plano mortal. Mas o erro da viúva foi esquecer uma coisa que é essencial na Illyana Rasputin: ela não tem moral, ela não luta com moral. E aí, quando a Natasha virou as costas, a magia manifestou aquela maravilhosa espada das almas e atacou a Viúva Negra com um único golpe seco. A Viúva Negra caiu inconsciente no chão da lua. Vitória absoluta dos mutantes. Uhul! E no nosso terceiro épico evento, estamos falando em vitória estratégica. O Cable, né, o filho do Scott Summers, né, o filho do Ciclope, derrotou o Capitão América para salvar o futuro, convicto de que os Vingadores causariam um futuro apocalíptico ao matarem Hope Summers, ou Esperança Summers. O Cable decidiu agir preventivamente, e o primeiro alvo foi o símbolo da liberdade. Depois de sequestrar o Falcão como isca, o Cable atrai o Capitão América para um armazém abandonado. O combate é equilibrado no começo, né? Técnico, 2 soldados experientes trocando golpes sem piedade, até que o Capitão prende o próprio escudo numa parede. Só que aí, ao tentar recuperá-lo, ele baixa a guarda, e aí que o Cable faz o estrago. Domina Steve Rogers e o deixa fora de combate. Com o líder derrotado, a cruzada contra os Vingadores já estava oficialmente iniciada. E aqui, meu nerdola, se você está gostando desse conteúdo aqui, aproveita nesse momento, se você ainda não deixou o like e não se inscreveu, para fazer isso, porque isso ajuda demais o Resenha Geek, e com certeza eu vou trazer mais vídeos como estes para vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Agora preparem-se, porque o Homem-Aranha já foi absolutamente esmagado. Em AVX número 2, o Peter Parker enfrentou um Colossus possuído pelo poder do Fanático. Vocês se lembram do Juggernaut? Que na verdade ele não é Juggernaut não é um mutante, mas ele tem poderes ali místicos que dão a ele uma força incrível. Mas, né, o Colossus, o irmão da magia que eu acabei de falar para vocês ali atrás agora há pouco. O que aconteceu? Estamos falando de um mutante que já é colossal por natureza, turbinado pela gema carmesim de Cyttorak. Alguns de vocês talvez conheçam sobre o nome de Cristal de Cyttorak. Então, ou seja, uma força da natureza. O Homem-Aranha tentou utilizar a sua agilidade, mas foi totalmente vencido. O Homem-Aranha tentou usar sua inteligência, tentou de tudo, nada funcionou. O Colossus encerrou a luta com uma palma sônica que derrubou o Peter. Jogou a aranha de um lado para o outro como se fosse uma boneca de pano. Arremessou robô neles e deu o ultimato: renda-se ou morra. E aí, gente, o Peter até tentou resistir, mas quando o Demolidor aparece e grita para ele fugir, o nosso amigão da vizinhança fez o que qualquer herói sensato faria: bateu em retirada. Falando em força divina, a Emma Frost conseguiu simplesmente estilhaçar o Thor. Possuída por uma pequena fração da Força Fênix, a Emma enfrentou o Deus do Trovão e o Thor golpeou com o Mjolnir, né, com força suficiente para quebrá-la em milhares de pedaços de diamante, porque um dos poderes da Emma é transformar o seu corpo em diamante para conseguir ficar resistente, e lançou ela ao espaço. O que parecia o fim, galera, fez o quê? A Força Fênix
não perdoa. Ela simplesmente fez com que os fragmentos chovessem de volta à Terra, perfurando Thor com uma tempestade de balas. Então, a Aema se recompôs e deixou o Deus do Trovão inconsciente no chão. Espetacular, uma das batalhas mais fantásticas que eu já vi. E se você acha o que aconteceu entre o Thor e a Aema brutal, espera para ver essa. O Wolverine fez uma lobotomia no Hulk durante uma missão na Terra Selvagem. Os dois partiram para a violência, como sempre, né? Realmente. A luta foi interrompida quando um gorila gigante atacou o Hulk, que foi a distração suficiente para o Wolverine agir. O Wolverine pulou nas costas do gigante verde e enfiou as garras diretamente no cérebro do Hulk. Uma lobotomia expressa, brutal, técnica e eficiente. É claro que o fator de cura do Hulk depois resolveu o problema, mas o nocaute foi real. Maravilhoso, fantástica essa luta, também vale a pena vocês assistirem. Bom, e agora o confronto que, na minha opinião, mudou completamente tudo aquilo que a gente viu na Marvel. Inclusive, talvez em algum momento isso seja até adaptado no futuro do UCM. O dia que a Vampira roubou os poderes da Miss Marvel. Essa história eu li quando era adolescente. Foi demais, foi épico. Ainda como vilã, trabalhando para Mística, a Vampira emboscou a Carol Danvers e o ataque foi total. A Vampira drenou não só os poderes da Carol, mas as memórias, identidade e essência vital. Foi uma coisa tão impressionante que normalmente a Vampira, ela tocava no seu inimigo, ela absorvia e ela tinha condições de parar quando ela queria, mas alguma coisa ali não conseguiu fazer com que ela soltasse a Miss Marvel. E aí ela acabou passando dos limites. E ao passar dos limites, então, galera, ela absorveu tudo. O que aconteceu? A Carol entrou em coma, perdeu anos de vida. E a Vampira ficou permanentemente com a super força e o voo, um poder que definiria sua trajetória como uma das X-Men mais poderosas da história. Foi uma vitória absoluta, física, psicológica e permanente. E é por isso que quando alguém diz que Vingadores sempre vencem, a história pode provar o contrário. Meus queridos, se vocês curtiram esse vídeo, por favor, se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem com aquele amigo que jura que o Hulk vence todo mundo, ativa o sininho de notificação e ajuda o Resenha Geek a crescer cada vez mais. E se você for procurar o Resenha Geek, procure Resenha Geek 1980 que você vai cair direto neste canal. E aqui, meu amigo, Mutante não pede licença. Um grande abraço e até o próximo vídeo.